É agora a hora de fechar o texto, tá? Para você que está estudando redação, se você tiver que fazer um texto dissertativo, até aqui é o ponto de que você precisa para conseguir entregar uma prova discursiva, né? Para conseguir entregar a redação ali e finalizar a bagaça. Agora, é claro que você não vai se furtar de explicações posteriores, tá? Mas aqui já é o suficiente. Quer dizer, nós vamos falar da conclusão do texto dissertativo. Fez a introdução, fez o desenvolvimento, beleza? E agora é hora de concluir o texto. Vamos lá. O que é que nós temos que saber a respeito da conclusão? O papel da conclusão, basicamente, é encaminhar o leitor para um final do texto. Como assim? Imagine, então, que você já introduziu, já falou o tema, já disse tudo que você tinha que dizer sobre o assunto e agora, pá, está finalizando. Agora você traz a conclusão do texto. O que é que nós temos que fazer? Temos que observar o seguinte. A conclusão não é a hora de salvar o mundo. Você nem tem o dever de salvar o mundo aqui, cara. Como assim salvar o mundo? Muitas pessoas acham que na hora que estão escrevendo a redação, elas precisam colocar lá na conclusão uma resposta que vá dar fim, tá, ao problema. Vai ter que solucionar. Aí fala assim, puta, mas eu não encontrei uma solução para o problema. Não que você tenha que encontrar uma solução. De vez em quando você nem tem solução para colocar ali. Veja o caso de um texto expositivo. Tem que solucionar nada. Só encerrar o texto, tá? Então aqui, ó, não fique achando que você tem que resolver os problemas da humanidade ali, tá? Ah, mas na minha proposta falou que eu tinha que propor algo, que eu tinha que sugerir alguma coisa para resolver o problema. Tudo bem, você pode sugerir um dos mecanismos. Você pode colocar assim, ó, uma solução para o problema pode ser encontrada, ou uma possibilidade de reduzir o problema pode ser tal. Mas lembre-se, não é na conclusão que você defende isso. Você defende isso no desenvolvimento. Na conclusão você simplesmente cita isso novamente. Por quê? Além de você não ter de salvar o mundo aqui, você tem que fazer uma síntese do texto. O que é uma síntese? Dizer do que era o texto e o que foi apresentado. Apenas para que o cara consiga rememorar o que você falou. Então é como se fosse o seguinte, imaginemos assim, passou o ano todo e você tem uma retrospectiva. É como se fosse aquela retrospectiva. Você cita o assunto e os fatos principais, tá? Os argumentos principais. Essa é a chamada síntese do texto dissertativo, tá? Vamos aqui pensar no que você deve fazer na conclusão, de uma maneira bem simples. Retomar a introdução. Professor, como é que eu faço isso, retomar a introdução? Você coloca assim, logo, o assunto mencionado ou o assunto descrito acima já retomou a introdução. É assim, é de um jeito bem simples. Você não precisa enfeitar o pavão, tá? Imaginar uma coisa assim, meu Deus do céu, vou colocar uma coisa muito maravilhosa aqui. Não é para você recriar a roda, cara. Você simplesmente tem que fazer menção àquilo que você escreveu antes. E aí, reafirmar o posicionamento, reafirmar o que foi dito. Então, se você tem um texto expositivo, simplesmente sintetizar as definições ou as respostas que você deu. Por exemplo, vamos colocar aqui uma conclusão de um texto expositivo falando sobre determinado crime. Você coloca assim, nota-se pelo exposto que o crime cometido pelo agente público é o crime de corrupção ativa, positivado no Código Penal, no artigo papapá, e que os devidos procedimentos a serem tomados são esse, esse e esse. Acabou o texto. Não precisa aqui, ó, tentar colocar alguma coisa muito maior do que isso, porque ou você vai fazer besteira, ou você vai simplesmente encher linguiça, que no final das contas é fazer besteira também, tá? Por exemplo, você pode ouvir aqui, professor, eu estou achando que essa tua explicação é muito breve, mas na verdade é porque essa parte do texto é uma parte breve mesmo. Quantas linhas você vai ter para fazer uma conclusão? No máximo 5 linhas. Você tem de 4 a 5 linhas para sintetizar o que você escreveu no texto. Então, de fato, ó, tem que ser rápido assim, não pode enrolar muito. Agora, existem algumas coisas que você não pode fazer na conclusão. Então, olha só, a primeira coisa, afirmar que é apenas uma resposta para os problemas. Dizer que aquilo que você está sugerindo
é a resposta que vai solucionar tudo. Não dá, por quê? Porque ninguém tem a solução de tudo. Ninguém detém ali, ó, nas mãos qual seria a solução para todos os problemas. Você nem sabe se aquilo que você escreveu de fato funcionaria. Pode dizer que é uma experiência, que é uma sugestão, uma possibilidade. Outro erro bastante comum, apelar para a consciência das pessoas. Então assim, ó, apareceu na sua conclusão, é preciso que o ser humano se conscientize. Se cada um se conscientizasse, o ser humano deve tomar consciência toda vez que você apostar na humanidade, toda vez que você apostar na boa vontade, na consciência, no bom juízo das pessoas, o seu texto ficará ruim. Por quê? As pessoas não são conscientes, tá? As pessoas não têm essa tendência. Então, não adianta colocar isso porque isso não é um argumento. Na verdade, essa é uma constatação bem furada. Se você inserir algum item desses como item para garantir a sua conclusão, você vai chover no molhado. Isso aqui, na verdade, tira pontos. Apelar para a consciência é um dos itens que nós consideramos como senso comum. Dizer que o indivíduo deve fazer a sua parte, que cada um tem que tomar consciência do seu papel na sociedade, é um dos maiores sensos comuns. Beleza? Olha só, segundo caso, aliás, terceiro caso já, né? Afirmar que todos devem fazer o seu papel. Primeiro que não tem ninguém aqui no teatro para ficar fazendo papel, tá? Essa é uma expressão coloquial, você tem que evitar esse tipo de coloquialismo, então tome bastante cuidado, tá? Fazer o seu papel significa a mesma coisa que ter consciência. E você já sabe, dá para fazer isso? Não dá. Outra coisa que você não pode fazer é dar uma de negativista e dizer que tudo está perdido, tá? Então assim, ó, o cara coloca, logo, é possível entender que numa situação dessa natureza não há o que fazer. O Brasil está perdido mesmo porque está mergulhado num mar de corrupção e todos estão reféns desse tipo de situação que não irá se modificar tão cedo. É praticamente o apocalipse, né? É um cataclisma geral. Se o cara tiver assim tão negativo, ele até rasga a prova e vai embora. Ele ainda finaliza, não sei nem porque estou fazendo esse concurso, já que está tudo perdido mesmo. Vou me matar. Tchau. Tá? Então não dá. Se você finalizar o texto desse modo, você vai perder ponto. Outra coisa ruim é deixar o texto em aberto na hora de fazer a conclusão. O que significa deixar o texto em aberto? Basicamente, é você tentar dar um embromation ali, ó, dar um enrolation e não se posicionar. Ficar em cima do muro, sabe? Dizer assim, logo, fica evidente que há diversas opiniões a respeito do assunto tal. Cabe a cada um escolher o seu papel, cabe a cada um escolher o seu posicionamento e defendê-lo. Ah, mas credo, cara, você não colocou aqui o posicionamento? Diz que cabe a cada um, tá? Ou colocar assim, não cabe a mim, tá? O papel de escolher entre os dois lados. Você está deixando o texto em aberto. Não pode fazer isso. Mais uma, terminar o texto com interrogações. Pense numa coisa besta. O cara escreve assim, é esse o país que queremos para nossos filhos? Ou coloca lá, como já diria o autor de uma canção famosa, que país é esse? Cara, você colocou isso, é a mesma coisa que você carimbar Tongo na testa, beleza? Porque deixar um questionamento na conclusão significa que você não escreveu alguma coisa de maneira suficiente para que a pessoa pudesse chegar a uma conclusão. Se ela teve que pensar ainda, não significa que não foi você que pensou, entende? Não é você que tem que desafiar o corretor. Você está sendo desafiado desde o momento em que a proposta apareceu. Então você está escrevendo ali e manda que país é esse? Manda uma interrogação, significa que você não soube finalizar o texto. Outra coisa que você não pode fazer numa redação assim, ó, inserir novas ideias, tá? Então assim, escreveu a redação toda, de repente você, lembrei de uma coisa, vou colocar onde? Vou colocar aqui no finzinho do meu texto, vou inserir novas ideias. Não faça isso, cara. Por quê? Porque ao inserir novas ideias, o que você acaba fazendo ali é colocando algo que não vai dar tempo de discutir. Ou seja,
inserindo uma ideia nova, você acaba se sufocando na ideia de desenvolvimento do texto. Não é o momento de você desenvolver. Desenvolver é lá no parágrafo anterior, no desenvolvimento. Aqui é a hora de você fechar o texto. Então, controle o seu gênio criativo. Beleza. Aí você está pensando assim, professor, como é que eu posso começar um parágrafo de conclusão? O que eu posso colocar no meu parágrafo de conclusão? Bem, você pode colocar algumas expressões de natureza conclusiva. Vamos listar aqui alguns exemplos. Pode colocar logo, portanto, por conseguinte, finalmente, professor. Como finalmente? O cara vai saber que eu cheguei ao final do texto. Mas e aí? Tá? E aí? Não é para ele saber isso? Claro que é para ele saber que você chegou ao fim do texto. Por isso que você escreve finalmente, tá? Em suma, em conclusão, mas professor, eu tive uma professora que falava que eu não posso dizer em conclusão, porque eu tô na conclusão. Mas, cara, pense que besteira do mundo que é isso. Você tem que avisar que está na conclusão, que é para o cara saber que você entende que estava escrevendo uma conclusão. Ó, é você mostrar para ele que você domina os mecanismos de coesão e de coerência. Entende-se com isso que... Opa, e aí você continua explicando. Conclui-se que é possível entender, após o percurso teórico traçado, que você não está vendo aqui, mas está escrito percurso. Deixa eu arrumar aqui, percurso, beleza? Teórico traçado que e continua. Desse modo, e pode-se entender, assim você faz uma conclusão de texto. Daí você fala assim, professor, e agora? E agora, meu querido, você tem que praticar redação. Pegar vários e vários temas e fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, a fim de que todas essas dicas que eu passei fiquem claras. Entenda uma coisa, escrever, você aprende escrevendo. É claro, lendo alguns textos, fazendo algumas comparações, mas essencialmente escrevendo. Fica muito mais fácil de você entender quais mecanismos utilizar se você tiver prática de escrita. Tá? Então, no mínimo, uma redação por dia. Tá? Eu não quero ver você falando assim, meu Deus, professor, mas eu vou cansar. Ah, mas eu travo. Já não tem mais motivos. Até agora, você viu aqui algo extremamente simples e fácil para você conseguir escrever uma redação com competência. A partir de agora, você tem que fazer análise de texto, ver o que colocar, o que não colocar, para poder desenvolver o seu texto de maneira adequada. Fazendo assim, você conseguirá ter um bom texto. Claro, daqui para frente, muito do trabalho é seu, tá? De olhar essa estrutura do texto dissertativo e mandar ver. Mas é claro que eventualmente você pode ainda ter alguma explicação, alguma dica que eu possa vir aqui e passar para você. Mas a ideia fundamental é, saiba que o texto está dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão e cada item possui suas particularidades. Aqui nós encerramos a conclusão. E agora é hora de você estudar, é hora de você analisar textos e fazer a sua redação. Continue estudando conosco, Espartanos, força!